Olá, meus amigos e amigas, estou aqui para gravar mais um vídeo sobre contabilidade para advogados. Hoje eu vou falar da questão da base legal, onde você vai encontrar a base legal para você, profissional do direito, que precisa fazer um trabalho, fazer um parecer, fazer uma petição inicial e precisa fundamentar na lei com questões relativas à contabilidade. Então, onde está isso na lei? Onde é que eu posso encontrar material para isso, né? Para poder enriquecer meu trabalho, poder estudar, né, e poder fazer um trabalho com consistência e com embasamento aí para poder apresentar numa defesa administrativa, numa ação judicial, na elaboração de parecer, tá? Então, contabilidade não é só matéria que contabilista entende, é uma matéria que o advogado tem que entender, como já falei em outros vídeos, e ela está na lei, gente. Então, onde é que eu vou encontrar a base legal para poder estudar e fundamentar eventualmente meus estudos ou meus trabalhos? Então, a primeira base legal que você vai utilizar, que é muito rica, é a Lei das SAs. Então, a Lei 6.404 de 1976. Então, você vai olhar o artigo 176 até o artigo 188 da Lei das SAs. Então, desde 76 já tem essa base legal, então toda a contabilidade hoje que o Brasil tem que observar, que as empresas têm que observar, principalmente as companhias, sociedades anônimas e as limitadas de maneira subsidiária, é a lei das SAs. Então, se eu começo no artigo 176, que, por exemplo, vai falar, né, quais são os documentos contábeis que as empresas são obrigadas a elaborar, que é o balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa e demonstração de valor adicionado. Depois vai para o artigo 177, que vai falar, né, como é que tem que ser feita a escrituração contábil e fala dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, ou seja, as demonstrações contábeis têm que observar os princípios de contabilidade geralmente aceitos. Tá? Então, e reforça a questão do princípio da competência. Então, todas as operações contábeis têm que observar o princípio da competência. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o princípio contábil e vou fazer um vídeo para cada princípio, né, dos principais, para poder explicar e ficar bem reforçado aí para vocês. Então aguardem os próximos vídeos, tá? E depois do artigo 178, o que você tem? Grupo de contas, né? Ou seja, como é que tem que ser estruturado, né, o balanço patrimonial. Então ele vai ser escriturado, né, os ativos e passivos classificados por ordem decrescente, né, e divide o ativo em circulante e não circulante, o passivo em circulante e não circulante e patrimônio líquido. Então lá é que mostra como é que é a estruturação, né, do balanço patrimonial de uma empresa. O 79 vai falar de critério de classificação de ativo, o 180 critério de classificação de passivo, o 182 vai falar de patrimônio líquido, 183 critério de avaliação de ativo, 184 critério de avaliação de passivo e 187 vai falar da demonstração de resultado, como é que tem que ser estruturada. Então, principais receitas no começo é a questão de receitas operacionais, no faturamento da empresa, depois as receitas não operacionais, despesas operacionais, e aí vai e está demonstrado isso no artigo 187 das SAs. Então, a base legal hoje da nossa contabilidade é a lei das SAs. Código Civil tem alguma coisa? Tem, mas é muito pouco, é muito, assim, diria, é, é, pobre em relação à base legal, então a gente acaba utilizando de maneira subsidiária a lei das SAs. Tá? E quais são outros documentos, local que você tem que pesquisar para poder entender e estudar um pouquinho mais contabilidade e embasar os seus trabalhos? Então, você vai nos CPCs, que são os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é um órgão que foi criado em 2007, quando a lei das SAs foi alterada e veio a se adequar, né, às novas regras internacionais de contabilidade, né, a, a, na qual a gente acaba utilizando, que é o IFRS. Então, esse órgão, que é composto por representantes da FIBA, do Banco Central, CVM, Conselho Federal de Contabilidade, IBRACON, né, SUSEP, e outros órgãos que regulamentadores. Então, eles criaram os comitês com base nas normas internacionais de contabilidade, que acabam dando, né, um norte de como as empresas devem contabilizar
as operações contábeis. Não é lei, são pronunciamentos, ou seja, são atos administrativos que o contabilista ele tem que seguir, né, por questão da profissão, ele tem que observar, né, e caso ele não observe, qual é a sanção? A empresa pode ter algum tipo de penalidade de acordo com o seu órgão regulador, tá? Então, é importante, o que é legal nos CPCs? Você vai olhar não só a questão, né, do conceito de contábil, que vai seguir o que internacionalmente se olha, mas também tem exemplos e vai olhar e ao norte, né? Ou seja, se você contabilizar de acordo com aquele pronunciamento, dificilmente a empresa vai estar errada, tá? Então, dificilmente um fiscal pode falar que contabilizou de maneira errada. O efeito tributário já é outra coisa, mas a contabilização, se for feita de acordo com o CPC, acaba ajudando bastante. São muitos CPCs, eu diria, são mais de 50 CPCs, são vários CPCs, tem CPC para cada matéria específica, um para estoque, um para receita, outro para despesa, teve um de transição, né, quando teve a mudança da regra contábil em 2007, da adequação, tem um só para ágio, tem um só para investimento, tem só para operações financeiras, ativo biológico, que é uma coisa importante para quem mexe com criação, né, de animais, e vegetais e outras coisas mais, então é importante para poder entender como é que você tem que contabilizar. Então os pronunciamentos contábeis ajudam bastante. E também você vai utilizar como embasamento também o quê? É, é, você que está nos assistindo, a legislação tributária, né? Porque você tem que sempre verificar como é que você vai contabilizar a operação e qual vai ser o efeito tributário dessa operação. Então, você tem que sempre olhar, né, a questão tributária junto com a questão contábil. Por quê? Você vai contabilizar eventualmente algumas operações de acordo com a regra contábil, só que o efeito tributário vai ser outro. Por exemplo, uma provisão. A provisão, né, que a empresa contabiliza, ela é uma despesa contábil. Só que para fins tributários vai ser o quê? Vai ser uma despesa indedutível. Você vai adicionar e só vai poder excluir quando? Quando essa contingência se realizar. Então, a base também é importante você ler, ver também a legislação tributária. Então, você vai olhar isso, né, para poder estudar e poder aprofundar o seu conhecimento. Então, esse era o objetivo lá hoje do nosso vídeo, te dar esse norte para você poder, caso precise, entender, estudar e de onde buscar, né, o fundamento legal da contabilidade e poder enriquecer os seus trabalhos, tá, gente? Então, obrigado aí pela sua atenção, né? É isso que a gente tem por hoje. Não esquece de se inscrever aí no canal, dar o seu like, né, que é importante aí para o professor, né, e de compartilhar e divulgar esse material se você achar interessante. Então, até o próximo vídeo, gente. Obrigado, até mais. Tchau.